Se você sente que está sempre andando em círculos, como se estivesse tentando evoluir, mas algo invisível te puxa para trás, então presta atenção nisso. Porque o problema não é falta de esforço, não é falta de capacidade, e muito menos falta de oportunidade. O problema é que você pode estar se sabotando todos os dias sem perceber. E o mais perigoso, essa sabotagem não parece um erro. Ela parece normal, parece confortável, parece até você. Nesse vídeo, você vai entender exatamente como isso acontece. Como sua mente cria padrões que te mantêm preso e por que, mesmo querendo mudar, você continua repetindo os mesmos ciclos. Mas, principalmente, você vai enxergar aquilo que a maioria nunca percebe. O momento exato em que você começa a destruir o seu próprio progresso. E quando você enxergar isso, não tem mais como voltar atrás. Então fica até o final, porque isso pode ser o ponto de virada da sua vida. Você não perde o controle, você só nunca aprendeu a construí-lo. E talvez isso doa mais do que qualquer outra verdade. Porque no fundo, você já percebeu que não é falta de vontade. É algo mais profundo. Algo invisível, algo automático. Algo que controla você mesmo quando você jura que está tentando mudar. Existe uma história que explica isso melhor do que qualquer teoria. Um menino, 9 anos de idade. Ele vê o pai tendo uma overdose. Não é a primeira vez. A casa é instável, caótica, imprevisível. Às vezes, tudo está limpo demais, organizado demais. E isso, curiosamente, é um mau sinal. Porque significa que seus pais trocaram uma droga por outra. Que aquele controle é artificial e que o caos está prestes a voltar. Pior. Outras vezes, a casa está bagunçada e, estranhamente, isso traz segurança. Porque pelo menos existe previsibilidade no caos. Esse menino aprende cedo algo que ninguém deveria aprender. Que o mundo não é estável. Que as pessoas não são confiáveis. E que você precisa sobreviver, como der. Esse menino cresce, abandona a escola. Não consegue manter empregos, explode com clientes, perde o controle emocional, se sabota repetidamente. E todos ao redor pensam a mesma coisa. Ele não tem disciplina, ele não tem força de vontade, ele não quer melhorar. Mas isso não é verdade. Ele quer, só não sabe como. Agora presta atenção nisso, porque aqui está o ponto que muda tudo. Força de vontade não é algo que você tem. É algo que você treina até virar automático. Esse mesmo garoto, anos depois, entra para trabalhar numa cafeteria. Nada especial à primeira vista, mas ali acontece algo diferente. Ele não aprende apenas a fazer café, ele aprende a reagir, a controlar impulsos, a lidar com pressão, a manter postura, mesmo quando tudo dentro dele quer explodir. E sabe o que muda? Não é o ambiente, não é o salário, não é a vida dele que melhora primeiro. É o comportamento, é o padrão, é o hábito invisível. Ele aprende scripts mentais, frases internas, respostas automáticas. Treina tanto que aquilo deixa de ser esforço e vira identidade. Anos depois, aquele mesmo garoto que não conseguia manter um emprego, agora lidera equipes, controla emoções, resolve conflitos e vive uma vida completamente diferente. Não porque ele se tornou mais forte, mas porque construiu um sistema onde não precisava mais depender da força. E é aqui que entra a parte que quase ninguém entende. A ciência mostra algo contraintuitivo. Força de vontade funciona como um músculo. Ela cansa, ela falha, ela oscila. Existe um experimento simples. Colocaram pessoas com fome em uma sala. De um lado, cookies recém-assados. Do outro, rabanetes. Um grupo podia comer os cookies. O outro precisava resistir. Depois disso, deram a todos um desafio impossível. Um quebra-cabeça sem solução. E observaram quanto tempo cada pessoa insistia antes de desistir. O resultado? Quem resistiu aos cookies desistiu muito mais rápido. Por quê? Porque já tinham gastado sua força de vontade. Agora pensa na sua vida. Você acorda, se força a sair da cama, se força a trabalhar, se força a lidar com pessoas, se força a ignorar frustrações.
E no final do dia, quando precisa tomar decisões importantes, você simplesmente não consegue. Não é preguiça, é exaustão mental. E aqui está o erro da maioria das pessoas. Elas acham que precisam de mais força, mas na verdade precisam de menos decisões. Porque pessoas disciplinadas não são mais fortes, elas são mais automáticas. Elas não brigam com o impulso, elas não negociam com a mente. Elas criam sistemas onde o comportamento certo já está decidido. E isso muda tudo. Existe outro ponto ainda mais poderoso. Quando você fortalece a disciplina em uma área, ela começa a transbordar para outras. Pessoas que começam a se exercitar, sem perceber, passam a comer melhor, dormir melhor, trabalhar melhor. Não porque decidiram tudo isso, mas porque treinaram o músculo invisível. A mente aprende um padrão. Eu faço o que é preciso ser feito. E esse padrão começa a se repetir em todas as áreas da vida. Agora volta para você. Quantas vezes você já prometeu mudar? Quantas vezes começou e parou? Não foi falta de vontade, foi falta de estrutura. Você tentou vencer no esforço, algo que só se vence no automático. E enquanto você continuar dependendo da motivação, vai continuar preso nesse ciclo. Começa, para, se culpa, recomeça. Mas existe uma saída. Não é pensar mais, não é tentar mais, não é se cobrar mais. É treinar menos, mas treinar certo. Criar pequenos padrões, repetições simples, ambientes que favorecem o comportamento certo. Até que um dia você não precise mais lutar. E quando isso acontecer, você vai perceber algo estranho. A vida não ficou mais fácil. Você que ficou mais estável. E estabilidade é o que constrói qualquer transformação real. Porque no fim, o sucesso não vem de grandes decisões. Vem de pequenos comportamentos, repetidos no automático. E a pergunta que fica não é: você tem força de vontade? É outra, muito mais desconfortável. Quais hábitos estão controlando você sem que você perceba? E aqui é onde a maioria se perde. Porque elas continuam acreditando numa mentira confortável. Quando eu tiver mais motivação, eu mudo. Mas isso nunca acontece. Porque motivação não cria consistência, ela só cria começos. Pensa nisso com calma. Quantas coisas você já começou empolgado? Academia, dieta, projetos, rotinas novas. No começo, tudo parece diferente. Você sente energia, clareza, controle. Mas depois, alguma coisa muda. O cansaço aparece. A rotina pesa. A mente começa a negociar. Só hoje. Amanhã eu volto. Eu mereço descansar. E sem perceber, você volta exatamente para o mesmo ponto. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Você não falhou, você só seguiu o padrão que já estava programado. Isso é desconfortável de aceitar, porque tira desculpa. Mas ao mesmo tempo, te devolve o controle. Porque se é um padrão, ele pode ser reprogramado. Mas não do jeito que você imagina. A maioria tenta mudar o comportamento diretamente. Mas comportamento é só a ponta. O que realmente controla tudo é o ciclo invisível por trás. Gatilho, ação, recompensa. Tudo que você faz segue esse padrão, sem exceção. Você não pega o celular do nada. Existe um gatilho. Pode ser tédio, ansiedade, desconforto. A ação vem automática e a recompensa, mesmo que pequena, reforça o ciclo. Agora entende por que é tão difícil parar? Porque você não está lutando contra um hábito. Você está lutando contra um sistema completo que já está consolidado dentro de você. E sistemas não mudam com força, mudam com estratégia. Aqui entra uma virada importante. Em vez de tentar parar um comportamento, você substitui. Porque o cérebro não gosta de vazio. Se você tira algo, ele vai colocar outra coisa no lugar. Então a pergunta certa não é como eu paro isso, é o que eu coloco no lugar disso. E aqui está um erro silencioso que destrói muita gente. Elas tentam substituir um hábito por algo difícil demais. Querem sair do zero para o extremo.
Mas o cérebro rejeita isso, porque exige energia demais. Lembra do experimento dos cookies? Energia mental é limitada. Então, a regra é simples. Comece pequeno o suficiente para não falhar. Tão pequeno que parece ridículo, porque consistência constrói identidade e identidade sustenta a mudança. Não é sobre correr 5 quilômetros, é sobre calçar o tênis todos os dias. Não é sobre ler um livro inteiro, é sobre abrir, mesmo que por 2 minutos. Parece pouco, mas não é, porque você está ensinando algo muito mais profundo. Eu sou o tipo de pessoa que faz, e isso muda tudo. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Existe um momento invisível, um espaço minúsculo entre o impulso e a ação. A maioria das pessoas não percebe isso, mas ele existe, e é nesse espaço que o controle mora. Pessoas impulsivas não são pessoas fracas, elas só nunca treinaram esse espaço. Elas vivem no automático total. Mas quando você começa a perceber esse intervalo, mesmo que por segundos, você começa a ter escolha. E escolha é o início da liberdade. No começo isso é difícil. Você vai falhar, vai esquecer, vai agir no automático de novo. Mas isso faz parte. Porque cada vez que você percebe, mesmo depois de errar, você está fortalecendo consciência. E consciência precede mudança. Sempre. Agora pensa nisso com honestidade. Quantas coisas na sua vida hoje você faz sem perceber? Abrir redes sociais, procrastinar, reagir com irritação, evitar conversas difíceis. Tudo isso já virou automático. E enquanto for automático, vai continuar acontecendo. Por isso, o primeiro passo não é mudar, é enxergar, sem julgamento, sem culpa, sem narrativa, só perceber. Porque quando você enxerga o padrão, ele perde parte do controle. E aí sim, você pode começar a intervir. Agora vem a parte mais desconfortável, mas também a mais libertadora. Você não é controlado pelo que você quer, você é controlado pelo que você repete. Desejo não constrói nada, repetição constrói tudo. E isso explica por que tanta gente vive travada, mesmo querendo mudar. Elas querem muito, mas repetem errado. E repetição sempre vence intenção. Sempre. Agora imagina isso aplicado de forma consciente. Pequenas ações, repetidas diariamente, sem depender de motivação. Com o tempo, isso deixa de ser esforço e vira quem você é. E quando vira identidade, não precisa mais de disciplina, porque não existe conflito. Você não tenta ser aquilo, você é. E esse é o ponto final da transformação. Não é quando fica fácil, é quando deixa de ser uma escolha e vira padrão. Agora eu te faço uma pergunta, e talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Se a sua vida atual é resultado dos seus hábitos, quem você está se tornando se continuar exatamente como está hoje? Respira. Pensa nisso com calma, porque essa resposta define tudo e, ao mesmo tempo, te dá uma oportunidade rara, a chance de mudar o padrão, antes que ele continue se repetindo pelos próximos anos, sem perceber, sem questionar, sem controle. E talvez o que está faltando na sua vida não seja mais esforço, seja mais consciência e menos caos automático. Porque no fim, não é sobre mudar sua vida de uma vez, é sobre mudar o padrão que está construindo sua vida todos os dias. E isso começa agora, no próximo pensamento, na próxima escolha, no próximo pequeno comportamento que ninguém vê, mas que muda tudo. Se esse vídeo fez você se enxergar de um jeito diferente, então já começou a mudança. Porque a verdade é simples e desconfortável. Você não muda a sua vida quando tenta mais. Você muda quando entende o padrão que te prende. E é exatamente isso que você viu aqui hoje. Muitos dos comportamentos que te sabotam não são falta de força. São hábitos automáticos que você repetiu tantas vezes que passaram a parecer parte de quem você é. E essa reflexão foi inspirada no livro O Poder do Hábito, do jornalista investigativo Charles Duhigg, que mostra como esses ciclos funcionam e como podem ser quebrados. Agora eu quero saber de você. Qual foi a parte desse vídeo que mais mexeu com você? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo.
E se esse conteúdo fez sentido, se te trouxe clareza, então se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão presas nesses mesmos padrões, sem perceber. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, mesmo que essa pessoa seja você assistindo esse vídeo novamente. A gente se vê no próximo vídeo.